Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a renovar a nossa confiança em Deus, que nos ama com amor eterno e que nos socorre em nossas necessidades. Ele é o nosso Mestre, que nos ensina o caminho da verdade e da vida. Ele é o nosso Pastor, que nos conduz às verdes pastagens e nos restaura as forças. Ele é o nosso Médico, que nos cura as feridas e nos liberta dos males. Ele é o nosso Rei, que nos governa com justiça e paz. Ele é o nosso Pai, que nos adota como seus filhos e filhas e nos faz herdeiros de sua glória. Deus nos ama com amor eterno e nos socorre em nossas necessidades. Primeira leitura. Deus se comove à voz do nosso clamor e nos mostra o caminho a seguir. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição, não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroio de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, nos mostra a ternura de Deus para com o seu povo, que estava sofrendo sob o jugo dos inimigos e sob a opressão dos pecados. Deus não se esquece de sua aliança, nem se afasta de seus filhos e filhas. Ele escuta o seu grito e vem em seu auxílio. Ele promete dar-lhes o pão da consolação e a água da salvação, e não deixar que lhes falte o seu ensinamento. Ele lhes indica o caminho a seguir, sem desvios nem enganos. Ele lhes garante a fertilidade da terra e a abundância dos frutos. Ele lhes assegura a proteção e a defesa contra os inimigos. Ele lhes anuncia a restauração de Jerusalém e a cura de suas chagas. Ele lhes revela a sua glória e a sua luz, que brilharão mais que o sol e a lua. Assim, Deus manifesta o seu amor e a sua fidelidade para com o seu povo, que ele quer salvar e santificar. Salmo responsorial. Louvemos o Senhor, que nos reúne, nos conforta e nos cura. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus, porque é suave, Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. O Salmo responsorial tirado do Salmo 146, é um hino de louvor a Deus que é bom, suave e digno de toda honra. Ele é o Criador de todas as coisas, que sustenta e governa o universo com sabedoria e poder. Ele é o libertador de seu povo, que reconstrói Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Ele é o consolador dos aflitos, que conforta os corações despedaçados e enfaixa suas feridas. Ele é o Senhor da história, que fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele é o juiz dos povos, que defende os oprimidos e humilha os ímpios. Ele é o Rei da glória, que merece o nosso louvor e a nossa confiança. Ele é o nosso Deus que nos ama e nos salva. Evangelho. Jesus nos chama para sermos seus discípulos e anunciarmos o seu reino. É o Senhor nosso juiz e nosso Rei. O Senhor legislador nos salvará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, segundo São Mateus, nos apresenta a missão de Jesus e dos seus 12 apóstolos. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Ele via as multidões cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, e se compadecia delas. Ele pedia aos seus discípulos que rezassem ao dono da messe, para que enviasse trabalhadores para a sua colheita. Ele mesmo escolheu os seus 12 discípulos e lhes deu poder para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Ele os enviou com as seguintes recomendações: que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, que anunciassem que o reino dos céus estava próximo, que curassem os doentes, ressuscitassem os mortos, purificassem os leprosos, expulsassem os demônios, e que dessem de graça o que de graça receberam. Assim, Jesus nos mostra que Ele é o bom pastor, que cuida de suas ovelhas e que as quer salvar. Ele nos convida a sermos seus discípulos e a participarmos de sua missão, anunciando o seu reino e fazendo bem ao próximo. Ele nos dá a sua graça e o seu poder, para que possamos vencer o mal e testemunhar o seu amor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos enche de esperança e de alegria, pois nos revela o amor e a misericórdia de Deus, que nos ouve, nos cura e nos envia. Ele é o nosso Deus, que nos ama com amor eterno e que nos socorre em nossas necessidades. Ele é o nosso Mestre, que nos ensina o caminho da verdade e da vida. Ele é o nosso Pastor, que nos conduz às verdes pastagens e nos restaura as forças. Ele é o nosso Médico, que nos cura as feridas e nos liberta dos males. Ele é o nosso Rei, que nos governa com justiça e paz. Ele é o nosso Pai, que nos adota como seus filhos e filhas e nos faz herdeiros de sua glória. Ele nos chama para sermos seus discípulos e para anunciarmos o seu reino. Ele nos dá a sua graça e o seu poder, para que possamos vencer o mal e testemunhar o seu amor. Que possamos responder com fé e generosidade ao seu chamado, e que possamos ser instrumentos de sua salvação para o mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Deus nos chama, nos dá a sua graça e nos envia em missão.